Bom dia a todos! Está começando agora mais uma edição do Pense Times. Hoje é quarta-feira, dia 16 de abril. Bem, vamos começar! E infelizmente não dá para ficar sem os sumiços no Pense. Hoje faltou Arthur Drummond, Gabriel Lamoglia, Manuela Mendes e a Escher. No início da aula, no tempo do Carlinhos, Marcelo deu uma chamada geral, alertando sobre as vestimentas dos alunos, avisando que haverá vistoria de uniforme antes de subir para a sala. Bem, fiquem ligados, essa vistoria pode acontecer em breve. E ainda no primeiro tempo do Carlinhos, ele quase trocou alguns alunos do canto da turma do lugar, botando sentimento de apavoro na turma inteira. No final foi uma brincadeira, mas todos sabemos que toda brincadeira tem um fundo de verdade. E no segundo tempo do Carlinhos, o professor ele pegou o Caio jogando no seu Nintendo 3DS no fundo da sala. Logo após ele mandou ele para a diretoria. Caio, não deu nessa vez, agora você rodou. E agora começando com o momento fofoca no Pense. Cientistas do Pense dizem que o professor Carlinhos possui um Sugar Daddy. O motivo é que quando ele foi falar da lei do açúcar, ele disse Sugar Daddy, corrigindo depois para Sugar Act. E os mesmos cientistas do Pense afirmam que Carlinhos esteja tentando esconder alguma coisa. Bem, não dá para saber. Só vai ficar na teoria. Agora, terminando o tempo do Carlinhos, precisamos falar um pouco mais sério. Porque estamos notando um padrão que não é nada bom no Pense. Carlinhos deu uma chamada em uma aluna de um grupo do canto da sala, porque ela estava dormindo há muito tempo e não tinha feito nada na aula dele. Após, ele deu uma leve chamada na turma sobre respeito na sala. Vamos melhorar, galera. Vamos fazer tudo certinho. E agora falando de redação, a professora Renata, ela deu um tempo para os alunos fazerem o D2, mas deixou o 0,4 para a semana que vem. E agora falando de um caso de extrema violência no Pense. Hoje, o Anderson, mais conhecido pelo seu vulgo Juninho, deu um mata-leão em Arthur Anselmo. O mesmo não pareceu tão bolado, mas sim concentrado fazendo a redação. E é esse o aluno exemplo que precisamos ter no Pense, focado em seus exercícios. Além de que isso é raro, nós descobrimos o motivo de uma falta. O aluno Arthur Drummond faltou porque não quis ir para a escola com um óculos antigo. Por que ele estava com óculos antigo? Porque a mãe dele levou o óculos dele para o trabalho dela sem querer. Logo após, a mãe dele ainda disse para ele ir para a escola com o óculos mesmo assim, mas ele se recusou, faltando a aula. E Davi afirmou que ele arrumou um problema para quando a mãe dele chegar em casa. E ainda momento leitura no Pense. Hoje foi visto 4 alunos lendo livros no Pense. Realmente a tecnologia ainda não dominou a mente dos jovens. Meu avô estava certo. E agora para um momento de leve nojo no Pense. Hoje a turma descobriu que a bolinha amarela sorridente do leão caiu na privada. Logo após essa descoberta, os alunos eles começaram a atacar essa bolinha uns nos outros. E eu te faço uma pergunta agora, caro ouvinte. Você gosta de rir? Espero que sim, porque está começando agora o quadro comédia do Pense Times com o Miguel Aguiar. É com você, Miguel! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte aqui do Pense Times. Bom, seja bem-vindo a mais um quadro da Hora da Comédia, comigo, seu apresentador Miguel Malandro. E bom, vamos à piada do dia. Por favor, alguém aqui me diz, por que o esqueleto queria um amigo? Porque ele tava só ossinho. Valeu, gente. Vamos rir, vamos aproveitar a vida. Continua aí, bom programa. Gugu, yeah.
E agora um momento engraçado que aconteceu no Pense. Hoje, na aula de português, o professor Vitor, na aula sobre predicado, utilizou o verbo dei. Na explicação, complementou com a frase "sei lá ele, hein?". E essa aula do Vitor deixou os alunos bem físicos. Hoje foi visto Caio Nóbrega, JP Corrêa fazendo flexões na frente da sala. Essa é a nova moda, galera. Os alunos estão trazendo as academias para dentro do Pense. E no ping-pong de hoje não houve nada de importante, né? Só o normal. Rian vencendo todas as partidas. Além de que no final da aula, os alunos eles ainda conseguiram jogar um pouco de ping-pong, mas foram interrompidos por uma das inspetoras. E para quem saiu mais cedo da sala hoje, houve educação física pela primeira vez nas últimas 4 semanas. No tempo dos Casuso, houve vôlei usando a quadra inteira. Galera, quem saiu antes perdeu um vôlei de altíssima qualidade. E chegamos agora ao final de mais uma edição do Pense Times. E agora fiquem com um resumo de 1 ou 2 minutos de Lucas Moraes. É com você, Lucas! Boa tarde a todos, boa noite, foda-se, né? Você vai perder os 4 minutos da sua vida, 2 minutos da sua vida, agora, resumão, sem perder tempo. Bom, hoje na aula começou com Carlinhos, né? O Marcelo deu uma chamada geral, né? Alertando que os vestimentos não são adequados. Olha que doideira, né? A gente veste casaco há 1 ano e não pode usar. Mas, né, fazer o que? Vida que segue. Hoje tivemos várias faltas. Hoje tivemos o Arthur, né? Irmão de Davi, Gabriel Lamogre, Manuela Mendes e Escher, né? Fazer hoje. Hoje também o Carlinhos, na aula do Carlinhos, teve algumas trocas, né? Alguns alunos, né, tiveram algumas coisas horrorosas hoje, aparelhos eletrônicos. Hoje também o Vitor deu uma aula sobre predicado, utilizou o verbo dei e pegou mal na sala, né? Como podemos dizer. Hoje também teve um esporro do Carlinhos, né? Hoje foi um esporro bem pesado. Não foi aquele esporrão, mas foi um esporro para ficar atento, né? Então é isso. Hoje deu menos notícias, espero que tenham gostado desse tempo, né? Então é isso. Um beijo na mochila de cada um e tchau. Valeu!